Oi, pessoal. Vamos aí para mais um vídeo sobre conjuntura, quais são as principais variáveis agora do setor externo brasileiro. Aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo falando um pouco de algumas variáveis principais, mas tem outras que vocês podem observar. A ideia é que vocês entendam que existe uma questão que deve ser de compensação entre as transações correntes e a conta capital, certo? Vocês podem buscar lá na memória de vocês um pouco sobre a questão do balanço de pagamentos, né? Que vai ser as transações correntes mais a conta capital. E aí, as transações correntes, elas vão ser o quê? Elas são o saldo do balanço comercial, as rendas primárias e secundárias, né? A balança de serviços e as transações unilaterais. E a conta capital, aí já envolve investimento direto externo, né, o IDP, envolve as reservas internacionais, né, na conta financeira. Então, tem que ter uma relação que tem que fechar em zero. Por quê? Porque o saldo das transações correntes vai ter que ser igual a menos o saldo da conta capital e financeira, certo? Para que o balanço de pagamentos, a soma da conta capital e financeira com as transações correntes, resulte num valor igual a zero, né, pela questão contábil como um todo. Bem, eu trouxe aqui então uma notícia para a gente começar, que o setor externo brasileiro teve um déficit de 6,52 bi em novembro. O que é negativo aqui é o resultado das transações correntes. Mas, historicamente, o Brasil sempre teve aí transações correntes negativas. Se eu não me engano, só no período de 2004 e 2008, a gente teve um período breve de um pequeno superávit, mas, em geral, as transações correntes, elas são deficitárias. A questão aqui é de quão deficitárias elas são, né? Então, eu aqui alguns dados aí mais de taxa de câmbio. Desconsiderem essa coluna aqui que está zerada, mas assim, a variação acumulada, por exemplo, aqui em 12 meses das moedas, né, em relação ao real, né? Hoje, dia 19 de janeiro, ela está cotada em 5,60 o dólar, 6,36 o euro. E essas moedas tiveram aí algum crescimento no período, enquanto outras, como o peso argentino e a lira turca, que no caso tiveram grandes quedas, né, em relação ao que elas variam em reais anteriormente. Então, é sempre bom a gente dar uma tentada aí em relação à taxa de câmbio e quanto que ela variou, tanto em 12 meses como a variação mensal, porque elas têm cotação diária, né? Aqui só para ter um exemplo de comparação entre as taxas de câmbio do dólar e do euro, né, em relação ao real. Se lá em 2019 a gente tinha uma cotação aí do euro próxima a 4,40 e do dólar em 3,90, hoje a gente tem uma cotação muito superior, principalmente aí a partir de março, né, abril de 2020, com a pandemia, chegando aí o euro a valer 6,40 e o dólar valer 5,60. Com relação ao índice da taxa de câmbio, aqui eu trouxe um pouquinho mais longe, né, de fevereiro de 2017, houve um crescimento bastante considerável, né, durante a pandemia, mas ela já vinha vindo crescendo ao longo dos anos, né, a partir de 2017, que são os últimos 5 anos aqui do período. Aqui a gente tem os swaps cambiais, né, o Banco Central cada vez mais tem se utilizado disso para poder garantir a taxa de câmbio, os saldos dos swaps cambiais. E sobre as transações correntes. Aqui esse gráfico ele é sobre o déficit em transações correntes. Então, vocês fiquem atentos, porque se tem déficit positivo aqui, por exemplo, em 6 bi em transações correntes, na verdade é um déficit, uma transação corrente negativa, certo? Vocês podem ver, ela tem as suas oscilações ao longo do ano, e por isso que é sempre bom a gente não utilizar o saldo mensal assim, mas assim, o acumulado em 12 meses, né, para ter uma visão mais macro do período. A conta financeira, né, como eu falei, ela tem que fechar com a conta de transações correntes, aqui os valores, né, muito próximos entre si das curvas. Vocês podem dar uma conferida. E as reservas internacionais. Aqui eu estou dando um close nesse período de 2017 a 2022, como a gente tinha, né, a gente tem tendo reservas internacionais, né, para poder o Banco Central ter garantia de fazer as suas negociações, e a gente estava conseguindo acumular reservas internacionais até o
final aí de 2019, mas a gente veio queimando essas reservas, né? Tendo alguns problemas internos aqui no país, antes, pré-pandemia até, que já reduziram essas reservas, e se aprofundou muito, né, com a pandemia. Agora a gente está tendo uma retomada, né, para tentar voltar a valores mais ou menos lá do que a gente tinha em 2017. Vou mostrar um outro gráfico mais para frente disso desde 95, para vocês terem uma noção. Assim, ó, agora a gente está acontecendo isso nesse médio prazo aqui de 5 anos, mas eu vou trazer um gráfico mais para frente dos últimos 20, e aí vocês podem ter uma noção como foi o comportamento. Com relação ao balanço de pagamentos, né? O saldo do balanço de pagamento, no balanço de pagamentos a gente tem o investimento direto no país, né? Que é a entrada de investimento estrangeiro no país, no período de março de 2020 aqui até, eu acho que eu rodei esse dado, não, esse daqui é o de outubro, né, de 2021, tá mais recente, e de transações correntes, né, de março de 2021 até agora de setembro de março de 2020 até setembro de 2021. Aí vocês podem ver que ela é negativa, mas reduziu-se o quanto ela era negativa, certo? Melhorou isso. Muito disso é porque a gente teve saldos sempre positivos agora com relação às exportações no período da pandemia. As exportações, principalmente dos commodities, né? Como eu já comentei em outros vídeos, o preço das commodities aumentou lá fora, então a gente aumentou as nossas exportações também, né? Compensava mais para o produtor local exportar do que vender no mercado interno. E a gente teve uma queda das importações. Por quê? Porque por causa dos gargalos no sistema produtivo, com a falta de insumos, né? E isso acabou reduzindo as importações, porque a gente não conseguia fazer as importações, e aí também tem saldo aí de viagens internacionais que deixaram de ser feitas, né? Não tem no período, que também afetaria negativamente as transações correntes. Aqui tem um dado sobre o ENVI+, que é uma medida de risco país, né? Podem ver que, por exemplo, aqui em agosto de 2020, o pico que deu, né? Aqui a gente já vê uma elevação do risco país logo no começo da pandemia, depois março, abril, e logo, apenas aí uns 4 meses depois é que a coisa começou a se estabilizar um pouco no país, em termos de risco país, certo? Mas a gente ainda está num patamar mais elevado do que a gente estava lá quando a gente estava tentando sair da crise 2015, 2016. Né? Então, estamos riscos alto. O Brasil é um país com risco alto. Eu queria trazer aqui para vocês um outro documento. Ele ainda não está completamente finalizado e eu atualizei ele em setembro. Então, pode ser que tenha alguma defasagem dos últimos dados, né? Que é para trazer esses dados mais de 95 a 2021. Aqui eu vou passar um pouquinho rápido, né? A questão do PIB, como que o PIB evoluiu no período, o índice de inflação no período, a taxa de juros, né? Vocês lembram quando a gente conversou lá nas aulas do FHC? Quanto eram as taxas de juros da Selic no período? Quanto que ele teve que subir até lá, cerca de 40% da taxa de juros para poder, na época da crise russa, da crise mexicana. Quanto que subiu a taxa de juros na época da eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí vem vindo, né? A taxa de juros, ela estava vindo numa certa estabilização a outros períodos macroeconômicos que o país já teve, principalmente a partir dos anos 2000, ela esteve muito abaixo de outros patamares, principalmente aqui na época dos boom das commodities, como a taxa de juros venha caindo, pela melhora do cenário macroeconômico, e como ela aumentou aqui no período da crise, né, em relação ao tempo anterior, e assim, ela voltou a subir, né, no final, com aqui o advento da pandemia, mas estamos em patamares muito diferentes para comparação em termos de longo prazo. Lembrando aqui que eu estou olhando um longo prazo de 25 anos atrás, e quando você vai fazer algum cenário, você tem que estar atento a isso, porque muitos cenários que são lançados hoje são aí de 1 ano, 2 anos atrás, no máximo 5 anos atrás. Então, tem que ter essa base de comparação, né, em relação aqui 1 ano, 5 anos atrás, daqui para cá, né? Essa variação é muito pouca quando a gente olha no longo prazo, mas é bom a gente ter essas noções aí de prazo quando a gente vai fazer a análise. Bem, deixa eu passar aqui.
em termos de formação bruta de capital fixo, né, que é o nível de investimento do país, quanto cresceu no período, o Ibovespa, né, muito tem se falado nesses últimos dias que será que ele vai reduzir, chegar aí abaixo dos 100 base points? 100 base points é meio que um patamar aí que o pessoal tem medo de que ele abaixe até isso de uma vez, né, como aconteceu aí no início a partir de 2020, né, mas ele já teve muito abaixo em outros períodos. Aqui também, né, aquela taxa de câmbio que eu já tinha apresentado para vocês em relação ao dólar, chegando aqui ao patamar de 5,60 em setembro de 5,40, eu acho que estava, em setembro de 2021. Mas quanto que ela quanto que ela vem crescendo, né, desde maio de 2012, setembro de 2011, né, mais ou menos esse período aí da crise, quanto que ela vem subindo também. E aqui também tem alguns dados sobre as operações de swap cambial, né, que anteriormente o governo não utilizava tanto isso para suas operações, e a partir de 2011 aumentou, né, a questão de ter estoque para as operações de swap, para ele conseguir desenvolver suas atividades. O EMB+, né, que é a medida de risco país, eu falei para vocês ali agora há pouco, nesse período mais recente, mas aqui tem ele desde 94, né, quanto que ele oscilou no período. A gente estava analisando ali anteriormente os últimos 5 anos, que é mais ou menos daqui para cá, 2017 para frente, né. Aqui tem alguns dados, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês também. E como eu estava falando antes, as transações correntes aqui acumuladas em 12 meses. O Brasil sempre teve histórico de transações correntes negativas. Aqui é o saldo em termos de volume, né, em dólares, em bilhões de dólares. Aqui são bilhões de dólares correntes, tá, pessoal? Não está em dólares constantes. E aqui está em termos percentuais, em relação ao PIB. Aqui só que a gente tem saldos positivos, né? Temos superávit nas transações correntes. Em geral, a gente tem déficit em transações correntes. O negócio é o quão profundo está esse déficit, né? Quanto ele está crescendo aqui, julho de 2021, quanto ele cresceu o déficit em transações correntes no período. Entenderam? Lembrando que déficit, né, é o balanço comercial, mais balança de serviços, mais renda primária e secundária, mais as transações unilaterais. Também aqui exportações e importações e a linha de saldo delas, né? Quanto que o saldo das exportações tem sido maior do que o saldo das importações, que é o azulzinho no período. Balança de serviços, da renda primária, da conta capital. Com relação ao IDE, só para uma coisa que às vezes de nomenclatura que é bom dizer, é que, por exemplo, antigamente você chamava o investimento estrangeiro direto. E agora ele passou a ser chamado a partir de 2015, porque teve uma resolução para poder adequar as contas nacionais, né, as contas externas, com a nomenclatura internacional do FMI. Então, assim, o investimento estrangeiro direto, ele passou hoje a ser chamado o IDP. O que é isso? É a entrada de investimento no país. E o que é a saída de investimento do país, que era o investimento brasileiro direto, ele mudou de nomenclatura para investimento direto no exterior, o IDE. E tem muitas vezes alguns textos mais antigos que a gente vê essa troca de nomenclatura entre IED e IDE. Só que IED é entrada e IDE hoje é saída, entende? Então, tem essa diferenciaçãozinha a partir de 2015, mas que alguns textos antigos você pode encontrar essa nomenclatura sendo igual. Então, assim, a entrada de investimento no país aqui após a pandemia, ela deu uma boa reduzida, né, a partir de 2020. Mas ela estava se mantendo até que estável, né, nos últimos 10 anos, certo? Aqui tem os dados de investimentos diretos do IDP. Essa parte de ideia eu esmiucei um pouquinho mais em termos de estudo, né, para quem quiser dar uma olhada. Porque pode ser em operações, em investimentos, né, de operações intercompanhias, tem as fusões, IDE, né, pode ser fusões e aquisições, pode ser investimento greenfield, ele pode ser em outras formas. E aí já na conta financeira também temos aqui o investimento em carteira, e o estoque de reservas que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, né?
O estoque de reservas, por exemplo, aqui em 95, ele era muito inferior ao estoque de reservas que a gente estava tendo aqui, ó, em março de 2012. A gente teve um boom desse estoque praticamente nesse período aqui, que vai ser aí, ó, de 2004 até 2012, que a gente já ganhou muito nesse período aí, beneficiados pelas exportações de commodities, pelo aumento dos preços internacionais dos commodities que favoreceram as nossas exportações. E ter um estoque de reserva é uma coisa que permite, né, diversas atividades aí do Banco Central. Bem, o que eu tinha para falar para vocês de setor externo era isso. Qualquer dúvida vocês podem me mandar. Lembrando que aquele outro PDF ali, ele não está completo, faz algum tempo que eu não atualizo ele. Também pode ter alguma coisa, se vocês virem alguma coisa, podem me falar, tá bom? Um abraço e até o próximo videoaula.